Saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Sejam todos bem-vindos também à casa do Senhor. E hoje será um dia em que todos nós ouviremos a voz de Deus. Saberemos exatamente o que Ele quer de nós. Eu creio nisso. Não digo no meu próprio entendimento, mas porque Deus já havia dito diversas vezes, tanto na sua palavra, como para muitos irmãos, para os pastores. E o tema da nossa mensagem chama-se Negligência do Conhecimento. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 10 em diante, Malaquias 3, versículo 10 em diante, diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes, e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Obrigado. Deus prometeu nos abençoar. Mas antes dele nos abençoar, Ele nos faz conhecer qual que é a sua vontade. Interessante que isso vai em linha com o que nós vamos aprender hoje. Antes dele nos abençoar, Ele fala ao nosso coração o que Ele quer. Pois a bênção vem de acordo com a obediência. Então, quanto mais nós obedecemos a Deus, mais somos abençoados por Ele. E isso é justo. Isso é justo. Quem é o pai que, vendo o seu filho que não tem interesse em estudar, e tendo o outro que tem interesse, sempre de cara nos livros, sempre buscando mais conhecimento, quem é o pai que vai querer investir naquele filho que não dá bola para os estudos? Será que ele vai pagar uma faculdade quando ele crescer? Será um bom investimento? Com certeza não. Mas ele vai investir naquele que tem fome de conhecimento. E da mesma maneira, Deus, Ele é o nosso Pai. E várias vezes é falado na Bíblia isso, que Ele é o nosso Pai. Então, que consideremos Deus como nosso Pai. Que o reconheçamos como nosso Pai. E invoquemos suas bênçãos também. Ele prometeu nos abençoar se formos fiéis a Ele. Não podemos ter certeza que Ele irá fazer. E todo aquele que se preparou para reconhecer a Deus através dos dízimos e das ofertas, todo aquele que se preparou poderá fazer a sua devolução hoje. E convido os irmãos, aqueles que podem, a cantar de pé um hino enquanto fazemos esse momento. O número 104 do nosso cenário. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido.
o encontrar melhor momento. Amém. Agora sim, convido os irmãos para nos colocarmos de joelhos e falar com Deus. Querido e poderoso Deus, que nos altos céus habita, primeiramente pedimos perdão por todos os nossos pecados e desejamos hoje que o Senhor fale aos nossos corações e mentes e esteja nos revelando aquilo que precisamos estar observando para sermos perfeitos, para o Senhor estar nos aperfeiçoando, para que sejamos obedientes. Mais uma vez, Jesus prometeu estar no nosso meio. E cremos pela fé que Ele está aqui. Não o vemos, mas sabemos que Ele está em nós. E é o que a Sua palavra diz. Se cremos nele, Ele está em nós e nós estamos nele. Que possamos olhar uns para os outros e enxergar a Cristo na nossa fala, no nosso agir, na nossa alimentação, em tudo. Em nossas orações também. Que possamos persistir, possamos buscá-lo, até que sintamos Ele em nossas vidas. E possamos ter a mesma experiência que Paulo teve, quando disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a mensagem hoje fale ao nosso coração. Confiamos em Ti e é o que lhe pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, neste mais novo sábado que Deus nos dá, Ele tem uma mensagem forte à igreja. É uma mensagem que é direcionada principalmente à igreja, aos que já estão há certo tempo e aqueles que são novos também. Serve para ambos, mas principalmente aqueles que são membros da igreja. Porque os irmãos vão entender no decorrer da palavra. E eu convido os irmãos a abrir no primeiro texto de Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, a partir do versículo 11. Hebreus 5, versículo 11, todos encontraram? Amém. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus.
E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não só de sólido, ou melhor, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, ou em outras traduções, porque é um bebê. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentimentos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E em outras traduções também, na King James, diz aqui no versículo 14, que por causa até dos mesmos costumes, as mesmas, como se diz? Bom, é o mesmo costume, isso mesmo. O mesmo costume. Até aquelas pessoas que têm costumes ruins podem discernir tanto o bem quanto o mal, de acordo com aquele ensino que já foi dado. O que isso quer dizer? Resumindo, Deus falou que nós já recebemos luz o suficiente para que hoje nós pudéssemos ser até professores da lei. Irmãos, isso é verdade? Irmãos, creem que isso é verdade? Que nós temos luz o suficiente para sermos professores daqueles que não conhecem? Amém. Isso é verdade. Eu creio nisso também. No mesmo capítulo 5, um pouco antes, não vamos ler todo porque o foco é essa parte aqui. Mas o apóstolo até fala sobre Jesus ser o sacerdote, sobre ele fazer esta obra de intercessão pelo nosso pecado e de apagar, de nos limpar de todo pecado. E o santuário, ele prefigura isso. A obra de intercessão pelo pecador. Por nós. Para que nós sejamos o quê? Obedientes. Todos nós obedientes. E quando nós ouvimos que podemos ser obedientes, ou até melhor, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quantos aqui creem que é possível ser perfeito? Amém. Amém. Glória a Deus. Todos nós cremos. É possível ser perfeito. Há pouco tempo pregamos sobre isso. Sobre como que isso acontece e por que acontece também, né? Por que precisamos disso? Sobre até a santificação, né? E é isso que Jesus está fazendo por nós. Correto? É o que Jesus está fazendo por nós. Hoje, cremos, por meio da Bíblia e por meio da fé, que Ele está no santuário celestial fazendo essa obra, perdoando todos os pecados. Mas, não sei quantos já meditaram nisso, sabiam que quando Jesus estava aqui na terra andando, ensinando aos mesmos discípulos, os próprios discípulos, aqueles mesmos, de tudo que ouviam, não conseguiam crer que Jesus seria morto. Eles não conseguiam ver isso. Temos o relato muito claro no livro de Lucas, capítulo 24. Convido os irmãos a abrir lá. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, alguns discípulos que criam nele, seguidores dele, estavam indo para um local chamado Emaús e, sem perceber, encontraram com Cristo. Ora, como assim sem perceber? Eles encontraram com Jesus, mas não sabia que era Ele. E conversaram com Ele durante o caminho inteiro. E vejam o que eles falaram para o próprio Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21. Diz assim: E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, olha onde estava a esperança dessas pessoas. Eles andaram todo aquele tempo com Jesus, cerca de 3 anos e meio, e não se deram conta que essas coisas iam acontecer? Será que Jesus tão pouco falou para ele? Será que Jesus escondeu isso e acabou não dando tempo e ele morreu e esqueceu de falar que ele ia morrer? Na verdade não, Jesus falou.
Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 17. E aqui veremos aonde a Bíblia quer chegar com essa mensagem. Mateus 17, versículo 22. Todos encontraram? Amém. Diz assim: Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Irmãos, imaginem isso. Claro que hoje nós entendemos, sobre a ressurreição de Cristo, que foi o ato mais maravilhoso que já aconteceu na face da terra. Mas os irmãos conseguem perceber o final da passagem, do versículo 23? E eles se entristeceram muito. Irmãos, quantos aqui se entristecem toda vez que ouvem sobre o pecado que habita em nós? Toda vez que ouvimos ou lemos na palavra de Deus que eu sou um pecador, quantos aqui se entristecem? Eu me entristeço, com certeza. Por que eu me entristeço? Ora, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo que quem devia estar lá era eu, não era ele. Foi Jesus. Por isso que devemos contemplar cada vez mais a cruz por conta disso. Mas vejam que não é somente os pecados que devem me entristecer, mas algo deve nos alegrar. E o que deve nos alegrar? Porque na mesma passagem onde diz que Jesus morreria por nós, diz também, ressuscitaria ao terceiro dia. Então veja, aonde que a esperança morre? Onde que a esperança morre? Pode ser que ela chegue a morrer na morte, a nossa esperança morra com a própria morte de Cristo. Foi crucificado, e agora? O que vai ser de mim? Mas depois de 3 dias, ele ressuscita. E o que ressuscita junto com ele? A nossa esperança. A nossa esperança, a nossa fé tem que ressuscitar com ele. Então vejam, o que basicamente a palavra de Deus quer falar para nós hoje? A mensagem do primeiro anjo diz exatamente isso. O que nós pregamos, aquilo que Deus falou, que tem que ser pregado a todo o mundo. Diz assim, vai vir o juízo, todos nós seremos julgados. Mas temam a Deus e deem glória. Temam a Deus e deem glória. E o que nós aprendemos sobre isso? Que devemos guardar os mandamentos de Deus. Aqueles mesmos mandamentos que condenam o nosso pecado. Que mostram, você está errando nisso, você está errando nisso. Você está matando a si mesmo. Você está matando o seu próximo. Você está adorando outros deuses. Enfim. Mas o Filho vem e diz, perdoados estão os seus pecados. Por quê? Porque nós o buscamos. Porque nós buscamos obedecer. E agora vem o tema da mensagem. Quando negligenciamos o conhecimento? Em que momento nós negligenciamos o conhecimento de Deus? A própria palavra diz, não vamos ler agora, mas em Apocalipse diz, no capítulo 1, os primeiros versículos, que a palavra de Apocalipse foi revelada, foi Deus quem revelou a Jesus. Agora imagine, Deus revelou a Jesus. E no versículo 3 diz que é feliz todo aquele que lê ou somente aquele que ouve. Nós precisamos somente ouvir para sermos felizes. E de alguma maneira aquilo me entristece. Já ouvi da boca de algumas pessoas, puxa, mas tomara que aquilo que eu ouvi não aconteça agora. Puxa, como assim? Como assim aquilo que eu ouvi dizer na palavra de Deus não aconteça agora? Do que eu estou querendo fugir? Foi pregado recentemente que uma pessoa fugiu da presença de Deus. Foi Jonas.
Ele fugiu não somente, né, do dever, mas da presença de Deus. Isso, meus irmãos, é o mesmo. É fugir da presença de Deus. A Bíblia nos mostra que muito em breve Jesus retornará com toda a sua glória. Virá com os anjos. Imagine que momento maravilhoso, que a gente olha para o céu. A gente olha para o céu e vê uma nuvem pequenininha, e ela vai expandindo, vai ficando maior, e do nada, de repente, vemos os céus cheios das hostes celestiais, anjos que nós nem sequer vimos, nem sabemos como é que é a olhos, né, visto assim claramente, mas finalmente nós contemplamos tudo isso. Isso deveria trazer medo a nós? Isso deveria trazer medo? A Bíblia também fala que não só isso, mas antes desse acontecimento, os fiéis, os justos, eles serão duas classes, né? Uma que estarão vivas, alguns que estarão vivos, outros que estarão mortos, porém todos justos, irão contemplar aquilo. Ou melhor, né? Antes de contemplar tudo isso, irão passar por uma certa dificuldade, né? Aprovação, angústia. Mas para que serve a angústia? Resumidamente falando, a angústia serve para nos lapidar. Qual é a pedra que não precisa ser marretada para ela ficar redonda? Somente com bastante, até na forja, né? Não sei muito bem disso, mas eu já vi alguns vídeos, né? Eles pegam lá o metal, esquentam bastante a ponto de ficar vermelho, incandescente, ele chega a derreter, algo que é extremamente duro, e eles marretam, esfria, colocam novamente, esquenta e marreta, e vai sendo aquelas lascas que são as impurezas do ferro. A Bíblia também fala que a nossa fé tem que ser comparada com o ouro, que é provado da mesma maneira, com fogo, com pressão. Mas não é sobre isso que nós iremos falar hoje. Quando nós nos esquecemos dessa promessa de Jesus, infelizmente, quando esquecemos, né, precisamos retornar tudo aquilo antes. A Bíblia não está dizendo que o que nós já aprendemos agora não serve para mais nada. Mas já vamos ver o que Paulo diz no capítulo 6. Mas antes disso, quando ele disse ali, né, precisar de leite. O que o leite é comparado? Convido os irmãos a abrir no livro de João, capítulo 3. Veremos a conversa dele com Nicodemos. João, capítulo 3, versículo 3. Todos encontraram? Amém. João 3, versículo 3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não vamos ver tudo, mas isso é essencial. Depois Nicodemos até fala: como que eu vou nascer, né? Voltado para o ventre da minha mãe? Isso é impossível. Mas claro que Jesus estava falando da conversão, a verdadeira conversão. Ele comparou aqui que quando nós nos convertemos verdadeiramente, é como se começássemos a aprender tudo de novo, desde o início, desde o princípio, como um bebê mesmo. Ele já não nasce comendo arroz e feijão, e nem pode, né? Faz mal para ele, e muito mal. Mas ele vem com leite, vai tomando leite. Mas pode uma criança já com seus 15, vamos exagerar mesmo, chegar a 18, 20 anos tomando leite da própria mãe? Primeiro que a ordem natural das coisas não acontece assim, né? A mãe, até certo período ela produz, mas depois disso, cessou o leite. Eles começam a receber alimentos mais sólidos.
E nós? Vamos trazer isso para o dia de hoje. O leite é o alimento espiritual. É o alimento espiritual. E em dado momento não conhecíamos que seríamos tão pouco julgados. Ou até muitos de nós já ouvimos falar que haveria juízo. Mas não éramos todos nós que nos dávamos conta que isso era tão sério. Digo por mim mesmo, tão pouco sabia, todo mundo vai ser julgado. Ok. E o que mais? E por que isso? Porque não é em todo lugar que tem essa mensagem. Não é em todo lugar que tem esse leite, esse alimento tão nutritivo que alimenta o nosso espírito. Nós viemos aprender somente quando chegamos aqui. Não é verdade? Viemos aprender somente quando chegamos aqui. Passamos por diversos lugares, mas em nenhum lugar tinha o que nós encontramos aqui. E quando chegamos aqui, a primeira coisa que aprendemos, o que é? Devemos aprender a guardar os mandamentos. Novamente, retorna a falar, né? A mensagem do primeiro anjo. O que significa temer a Deus? E o que são os mandamentos? Convido os irmãos a abrir lá no livro de Salmos. Creio que a maioria conhece já essa passagem. Salmo 119. Versículo 172. O que são os mandamentos? Vou esperar todos acharem, fique à vontade. Salmo 119, versículo 172. Diz assim: A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Então veja, se nós, no princípio, aprendemos a guardar os mandamentos, e ele é a justiça, os mandamentos são justiça, o que vai acontecer conosco? Nós seremos justos, seremos justificados. Mas pode o ser humano guardar o mandamento sozinho? Ou melhor, por sua própria força? Ele pode se esforçar a tal ponto de que ele acaba obedecendo os mandamentos? Infelizmente não. Nós precisamos de uma ajuda. E essa ajuda não vem de livro, não vem de alimento físico, vem de Deus, vem a força dele. Então podemos concluir com isso. Vamos ver se os irmãos concordam. Podemos concluir com isso então que a força de Deus é infinita? Como assim? Como assim a força de Deus é infinita? Ora, tem alguma coisa difícil para Deus fazer? Não. E quão é difícil para Ele nos fazer obedientes? Não é nenhuma dificuldade. É tão fácil quanto Ele simplesmente falou e a luz apareceu e as coisas foram feitas. E Deus falou os próprios mandamentos. Ele falou a Moisés. E além de falar, também escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de pedra, para que ficasse registrado. E a rocha é algo firme. O próprio Jesus é comparado com ela. E o que Deus quer de nós hoje, irmãos? O que Deus quer de nós hoje? Aprendemos desde o início a guardar os mandamentos. E nós ainda nos esquecemos dele? Ainda nos esquecemos dele? Esquecemos às vezes de guardar o sábado? Esquecemos o que eu posso fazer no sábado? Irmãos, quanto tempo estamos nessa verdade que não sabemos o simples, não sabemos o leite? Consegue compreender? É isso que a mensagem de hoje quer tocar. Há quanto tempo eu estou, ou melhor, podemos comparar com o ano passado. Desde o ano passado, a luz que eu tenho recebido até aqui, eu tenho colocado em prática? Ou melhor, eu vejo na minha vida tudo aquilo que eu aprendi? Isso cada um pode responder a si mesmo. A mensagem de hoje tem esse intuito, de nos fazer meditar. Puxa, é verdade, aquilo que eu aprendi, eu ponho em prática?
E não só isso. Ouvimos por muito tempo, desde quando eu entrei no ministério, eu tenho ouvido que devemos não só guardar essa mensagem para nós, mas espalhar. Temos que espalhar essa mensagem que aprendemos. E há uma passagem, não vamos abrir agora, mas diz assim: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Será que até aqui nós não cremos então, porque não falamos? Os irmãos têm acompanhado as pregações muito recentes, também os apelos dos pastores, falando que na África os nossos irmãos morrem por pregar a palavra. E nós estamos aqui pensando, puxa, mas é difícil acordar de madrugada para orar. Não pensem errado do que eu estou dizendo. Não estou dizendo que os irmãos são preguiçosos que não querem orar. Não é isso. Deus conhece a rotina de cada um. Eu muitas vezes não consigo acordar de madrugada para orar porque estou muito cansado. Não estou dizendo isso. Porém, todavia, digo na negligência da nossa espiritualidade. Será que eu estou colocando Deus na frente mesmo? Será que toda a luz que eu aprendi eu estou colocando em prática? Será que Deus, como diz, em Filipenses, lá no livro de Filipenses ele diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até a volta de Jesus. Cada novo dia eu vejo essa perfeição aumentando. Eu consigo. Recentemente eu vi um vídeo de uma moça que ela corria, não sei se maratona, enfim. E ela dizia, tinha um lema, que ela falava 1% melhor do que ontem. 1% melhor do que ontem. Então ela fazia sempre um pouquinho mais para que fosse crescendo, E é assim, o exercício físico é assim. Cada dia mais a gente está aguentando mais, puxando mais, algo mais pesado. Mas percebem que se eu for numa academia, levantar ali 5 quilos num dia, aí ufa, olha, agora sim. Aí passa uma semana, não vou na academia, eu vou, acho que eu já consigo pegar uns 10 ou 15. Eu vou conseguir puxar? Não vai dar, o músculo já vai ter enfraquecido novamente. Da mesma maneira é o nosso espírito. Nosso espírito se enfraquece se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. Da mesma maneira, um bebê ele precisa ser alimentado. O que acontece com a criança que não é alimentada o suficiente quando nasce? Ela fica fraca. Sua imunidade é pequeniníssima. E, inclusive tem várias doenças depois de grande. Deus ele quer nos fazer despertar, quer fazer a igreja despertar. Aqueles que acompanharam o estudo de ontem viram que nós estamos atrasados. Os irmãos concordam com isso? Nós estamos atrasados? E por que estamos atrasados? Hoje sabemos a resposta. Porque nós não podemos generalizar. Mas cada um de nós podemos fazer um exame do nosso coração. Tão pouco sei eu quem está atrasado ou não. Porém, a promessa de Deus é que coisas maiores do que nós ouvimos irão acontecer. E muito em breve. Vemos já os prenúncios das dores. E será que no nosso coração está o seguinte questionamento: puxa, tomara que isso não aconteça agora. Isso há cabimento para o povo da verdade? Tem como isso sair da boca de um profeta falar: olha, vai acontecer tal coisa, mas você pode orar para que afaste um pouquinho mais para você ter tempo. Não, nós temos tempo para alguma coisa? Não temos tempo para nada. A Bíblia fala que o amanhã pertence a quem? A Deus. Então como é que eu vou dizer: Senhor, olha, eu sei que eu estou ruim, estou fazendo tantas coisas erradas, estou pecando, mas
Me dê mais um dia. Amanhã sim, amanhã eu vou orar e vou fazer dar certo. Né? Amanhã eu vou fazer isso. Esses dias eu meditando, pensei, puxa, muitas pessoas, vi um pregador falando, né? Era um batismo de um rapaz, que ele dizia assim, você aceita Jesus? E eu pensei, puxa, como é que eu posso dizer que eu aceito Jesus? Porque o errado é quem? Quem são os errados? Quem são os pecadores? Não somos nós? Então, quem tem que nos aceitar é Jesus, porque o erro está em mim. Então, eu olho para Cristo e falo, Senhor, me aceite. Me aceite, para resolver esse problema meu. Quando um réu vai para um júri, ou melhor, né? A própria palavra já diz, né? O réu é o culpado ali. Tem um advogado que o defende e tem um juiz que o julga, né? E dependendo da situação, tem até os acusadores também, né? Que estão ali olhando para ele, você fez isso, você fez aquilo. E o que o jurado, o réu, tem que dizer? Ele fala, olha juiz, eu aceito que o senhor me absolva. Aceito que o senhor me absolva, sem nem ter julgado. Faz sentido? Não faz sentido. Na verdade, o aceitar vem do juiz. E quem que é o nosso juiz? Quem que é o nosso juiz? Deus. Deus é nosso juiz. Ele nos julga. Por isso, não podemos brincar de igreja. Isso já foi falado. Eu falo novamente. E isso tem que falar claro na nossa mente. Não podemos brincar de igreja. Não podemos vir para a igreja e falar, olha, eu vou lá porque as pessoas são boas. Né? Amém por isso. Se tem, maravilhoso. Mas o principal motivo de nós virmos para a igreja é pensar, não, eu vou lá porque lá tem a verdade. Hoje eu vou me alimentar. Hoje eu vou comer de verdade. Irmão, se não é esse a intenção, eu digo com toda clareza, não é bom que venhamos. Se não é essa a intenção. Se eu não vou para a igreja com a intenção de me alimentar da verdade, para que eu esteja crescendo espiritualmente, então a intenção é errada. É uma intenção inútil. Estou perdendo meu tempo. A nossa intenção tem que ser ir para a igreja para adorar a Deus de verdade. Lá, não, eu vou lá, mas por que será que eles fazem assim? Não, eu abro minha Bíblia e lá está escrito, é verdade, olha, eu creio nisso. Eu tomo uma decisão. Faz sentido? Por que eles fazem isso? Abri a Bíblia, eles fazem isso, está escrito mesmo, mas eu prefiro continuar como eu estou, que assim está melhor, está mais tranquilo. E continuar aqui. Né? Eu aprendi que é certo, mas eu não tenho. Não, porque eu não tenho força, isso é verdade. Tem que dizer, nós não temos força. Porém, por mais que eu não tenha força, eu acho melhor ficar deitado, somente. Não? Como até a palavra das 10 virgens. Eu vou preferir ficar dormindo? Eu vou escolher isso? A decisão vem de quem? De nós, não é verdade? A decisão é nossa. Então, se eu ouvir a verdade, eu preciso tomar uma decisão clara, firme, a favor da verdade. E não negligenciar aquilo que nós já aprendemos. Então, isso é para abrir os nossos olhos. Também convido os irmãos a abrir uma passagem que reforça tudo isso, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Quantos irmãos vão achando? Eu vou ligar isso aqui que eu estou desde pequeno. Filipenses capítulo 3. No versículo 13. Filipenses 3, versículo 13. Diz assim:
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é o que, esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já fomos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa, de outra maneira também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos salvação, ou melhor, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então vejam, irmãos, naquilo que nós já chegamos, né, toda aquela luz que Deus já nos revelou, o apóstolo falou ali no versículo 16, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Foi até comentado aqui, onde diz aqui, vou ler novamente, versículo 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Irmão, será que as coisas terrenas ainda estão em nossos corações? Será que está? Puxa, será que eu ainda penso em ter uma casa boa, uma casa bonita, uma casa grande, num lugar bonito, um lugar, uma boa localização, almejo um emprego que pague bem. Deus não está falando para nós passarmos dificuldades, mas a Bíblia fala, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E puxa, irmãos, a Bíblia diz para nós buscarmos tesouros nos céus. Comentamos no começo sobre até os dízimos. A bênção vem depois da obediência. E após nós obedecermos, Deus nos abençoa. E isso é justo? Isso é justo? Isso é justo. A bênção vem depois da obediência. E obedecer é difícil? Obedecer é difícil? Ser obediente aos 10 mandamentos é difícil? O que os irmãos acham? Gostaria da sincera opinião. Obedecer é difícil? Vejo que está um pouco dividido. Vamos lá. Oi? Amém. Amém. É interessante. É algo que faz a gente pensar. Puxa, obedecer é difícil? Obedecer é difícil? Bom, biblicamente falando, as irmãs citaram algumas passagens, né? Usando até essa mesma passagem, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Meditando nisso. Puxa, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muitos que pensam, não, né? Vou pegar o exemplo do sábado que fica claro, né? É um sacrifício muito grande para mim, né? Ter que descansar no sábado. Eu acho que Deus não requer isso de mim, eu tenho que trabalhar mesmo. Mas Jesus diz, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei o quê? Descanso. O ser humano, ele pode trabalhar, pode fazer o que ele quiser durante 6 dias. Pode se matar de trabalhar. Pode virar à noite, 24 horas. Mas Deus falou, você precisa de um descanso. E um descanso físico e espiritual. É encontrado no sábado. É isso que a palavra diz, claramente. Né?
que mesmo assim eu pensar, não, mas eu vou descansar outro dia. Né? Mas a Bíblia falou, é claro, ó, tem um dia. O que eu gostaria, resumidamente, né? Deus fala, olha, existe o ensino, existe o que você deve fazer, mas ainda tem a força que eu vou te dar. Ainda tem a força que eu vou te dar. Em Romanos 1, versículo 16 diz, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvação daquele que crê. Então, vejam, se eu creio e tomo essa força de Deus, é difícil? Se torna difícil? Então, o que concluímos? É difícil enquanto eu ainda continuar andando sozinho. Se eu continuar falando, é difícil. Enquanto a gente continuar pensando que é difícil, é o mesmo que os discípulos fizeram. E, olha, o nosso Salvador morreu. E agora? Já faz 3 dias. Puxa, e agora? Né? Já era, acabou para mim. Né? Eu não tenho mais o meu auxiliador aqui. É interessante, puxa, nem passou pela cabeça tudo que ele falou. As pessoas só pensavam ali no momento, olha, ele morreu. Mas já estava escrito. Né? Até eles mesmos escreveram. Né? E puxa, só faltava olhar para trás e lembrar, olha, ele já disse isso. Né? Agora eu só preciso fazer isso. Imagine se um deles olhasse e falasse assim, não, olha, morreu, mas daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Vamos esperar. A esperança deles ia continuar a mesma ou seria revigorada? Claro. Eles iam lembrar do leite que eles tomaram antes. Mas eles se esqueceram do leite. Eles negligenciaram a obediência. Negligenciaram o ensino que eles tiveram. E se esqueceram. A ponto de se encontrar com o próprio Cristo e nem perceber que era Ele. Irmãos, a palavra diz que nós nos encontramos com Cristo várias vezes. Nós encontramos com Ele hoje? Amém. Isso é a prova de que algo já está mudando. Se nós cremos que nos encontramos com Ele hoje, é possível, na presença dEle, olha o que os irmãos vão dizer, porque Cristo está aqui. É possível, na presença dEle, falar, Senhor, mas é tão difícil. É possível dizer isso? Irmãos, isso é amor. Pode parecer que não, mas isso é amor. Cristo está aqui comigo e Ele morreu por mim. E Ele disse que é possível vencer. Ele falou uma vez, no mundo tereis aflições. Ele não esconde que seremos provados e que teremos dificuldades. Mas Ele diz, tende bom ânimo, porque quem venceu o mundo? Ele. Ele venceu o mundo. Então, eu posso ver a minha dificuldade e imaginar, não vai dar para mim não. Olhando para Cristo, tem como? Eu olhando para Cristo, mas Senhor, olha, eu não vou ser salvo. Tem como isso? A serpente que foi levantada no deserto, qual que era a condição para ser salvo? Era, como dizem na regra de, já ouvi falar, né? Que quando a pessoa é picada pela serpente, tem que botar a boca ali e sugar o veneno. Mas a condição naquela época era falar, eu vou levantar a serpente aqui, aí vocês fazem o que vocês conseguem, que vocês sabem, chupa o veneno, põe qualquer coisa, põe folha de bananeira. Qual que era a condição? Olhar. Olhar para quem? Olhar para a cobra? Para qual serpente? A que estava no madeiro. E representava quem? Com o quê? O que ele tinha na cruz? O que ele levou na cruz? Nossos pecados. Então, a condição é o seguinte, eu não vou obedecer enquanto eu continuar olhando para a serpente no meu braço. Né? Enquanto eu continuar olhando para o pecado que está em mim. Claro, nós devemos nos convencer, nós somos pecadores, somos. Porém, tem um que levou o meu pecado na cruz e venceu por mim. Que é quem? É Cristo. É Jesus. Ele que está lá na cruz, Ele morreu pelo meu pecado. Agora sim, olhando para Cristo com o meu pecado na cruz, eu consigo olhar para mim e dizer, não, o pecado ainda está em mim? Por quê? Eu recebi o quê? Recebi o quê? A graça, a salvação, todos estão certos. A graça
significa favor imerecido. Eu não mereço, mas eu o recebi. Eu recebi. Mas é da mesma maneira como esse copo está aqui com água. Eu estou com sede, eu estou morrendo de sede, e a minha boca está salivando, e tem um copo com água aqui. Alguém veio e trouxe para mim aqui, não foi eu ali que busquei. Mas eu ainda continuo com sede. Minha sede vai acabar se eu simplesmente ficar olhando pro copo, olhando, olha, é água mesmo, tá boa essa água, tá limpa, graças a Deus tá limpa. Tem como acabar minha sede olhando somente? Eu preciso beber água, né? Então, de uma maneira simples, né? Nós temos que contemplar a cruz, porque a gente tem que saber, ó, Jesus esteve ali por mim. Mas hoje Jesus não está na cruz. Ele está onde? Está no céu. E fazendo o que por mim? Oi? Não ouvi? Intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados, nos justificando. E quando Cristo me justifica, o que eu faço? Será que eu continuo olhando para a cruz e falando, olha, mas eu ainda estou com sede, eu ainda preciso disso? Ou eu faço alguma coisa? Faço alguma coisa em que sentido? A Bíblia diz que as obras sem fé é morta. Não é verdade? Então não adianta eu fazer nada se eu não tiver fé. Se eu beber essa água que eu vou tomar, mas eu acho que não vai acabar minha sede, não. Vai acabar a sede? Vai acabar a sede? Se eu tomar água sem crer que vai acabar minha sede? Até, não é esse o ponto, mas eu posso até puxar, né, o que dizem, que eu fazia isso, né? Melhor, o que dizem não, eu fiz isso. Quando eu não conhecia sobre a reforma de saúde, eu tomava tanto refrigerante, eu pensava, nossa, minha garganta está seca, eu preciso de uma Coca-Cola, né? É isso que vai acabar com a minha sede. E lá, tomava aquela Coca-Cola e aquele refrigerante, enfim, qualquer coisa, doce, cheio de coisa que não faz bem para a minha saúde. E daí, 5 minutos depois, estava com sede de novo. Eu não bebi o suficiente. Voltava mais, ia bebendo. Mas estava certo aquilo? Era aquilo mesmo que eu devia me encher? Era de quê? De água, né? Jesus até falou, né, que Ele é a fonte da água. Então, faz sentido eu me encher daquilo que Deus não falou que é para ser enchido? Preenchido? Tem como eu ir estar bebendo em outra fonte que não é água? E eu sei que não tem água lá? Só tem barro? Faz sentido? Nós que somos a igreja, que temos o conhecimento da verdade, nós devemos levar mais a sério isso. Aceitar o Evangelho é obedecer os mandamentos. E esses mandamentos não vêm somente nos mostrando o que eu estou errando, mas eles vêm junto com um poder que é infinito. É infinito. Há tantos deuses que as pessoas adoram, mas todos eles estão mortos. Todos eles estão mortos. Onde que está Buda? Está lá morto. Onde que está outro lá qualquer? Está morto. Deus dos egípcios. Deus dos egípcios, né? Fala, vai, as múmias. Onde que está? Está lá morto. Mas o nosso Deus está onde? Está no céu e Ele está vivo? Então faz sentido hoje eu buscar para Ele me responder? Faz sentido. E se eu buscar, Ele vai me responder? Vai falar claro comigo? Vai me dar força para obedecer os mandamentos? E o que eu vou ser depois disso? Obediente? E daí o que lemos aqui, ainda não, né? Mas vamos ler agora. O que diz aqui em Filipenses capítulo 1 vai ser concretizado na minha vida. E eu não mais olharei para os mandamentos com dificuldade, e não mais olharei para toda aquela luz que eu tive e pensar, puxa, mas é tão difícil. Vai ser difícil, mas lembre-se disso. Lembre-se disso. Guardem isso no profundo do coração de vocês, porque é a palavra de Deus quem diz. Vai ser difícil enquanto eu não estiver com Cristo. Então, se estiver difícil demais para mim, o que a gente tem que fazer? Oi? Isso. Pedir a Deus, orar, pedir para Jesus, sim, tudo isso está correto. Devemos buscá-lo. Irmãos, isso é algo novo que eu estou querendo dizer?
Desde quanto tempo nós ouvimos? Desde muito tempo. Né? Desde aquele que está somente há 1 ano, 6 meses, desde aquele que está há anos, vai ouvir a mesma coisa. E tanto aquele que está há pouco tempo, 6 meses, pode ser que entrou essa semana, mas já ouviu isso. Se ele aplicar junto com aquele que está há anos, qual que vai ser o resultado? Vai ser diferente? Vai ser o mesmo? Então amemos. É isso que Deus quer que nós façamos. Filipenses 1, versículo 6. Convido os irmãos a orar. Orar não, perdão, ler. Ou melhor, desde o versículo 3, diz assim: Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração, por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Versículo 7. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação no Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então vejam, irmãos, a caminhada cristã, ela é simples. Ela é simples. Ela tem pedregulhos? Tem, claro que tem. Porém, eu só vou tropeçar na pedra, enquanto eu desviar do caminho. O pedregulho está ali, em algum momento ele vai aparecer ali. Porém, se eu estiver de mão dadas com o guia, que é Jesus, ele não vai me avisar das pedras? Todas as pessoas, todos os irmãos, posso usar a Bíblia, todos os profetas que foram, infelizmente, perder suas vidas, Deus avisou antes, ou não avisou? Ele avisou, olha, está chegando o dia do seu mártir, chegando o dia de você descansar. Ele avisou. Isso prova que não devemos temer nem a morte. Não devemos temer nem a morte. Os nossos irmãos lá na África, agora sim, eu uso o exemplo dos nossos irmãos na África, guardaram a fé, assim como Paulo. E Deus os avisou também? Avisou? Cada um deles. Deus avisou. Isso só prova para nós o quê? Que nós estamos sozinhos ainda? Quem nos guia? E qual que é a nossa diferença? Qual que é a nossa diferença dos irmãos lá da África? É para ser nenhuma. Se nós vemos que tem alguma diferença, então a gente tem que examinar. Falar, Senhor, tem algum erro em mim? Até o salmista falou, né? Sonda-me, Senhor, e vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Então, irmãos, hoje é um dia para nós meditarmos nisso. Buscarmos de Deus aonde que estamos errando, para que Jesus esteja mudando isso em nossas vidas, para que Ele coloque obediência em nós. Se há algum erro, primeiro Ele vai falar. Depois Ele falar, nós iremos tomar uma decisão. Se eu vou escolher receber a força dEle para obedecer ou não. Se eu recusar, eu vou continuar no mesmo. E aí é só ladeira abaixo, como dizem, né? Mas, se eu aceitar, vai ser ladeira acima. A gente vai subir com Ele, literalmente. E isso pode ter parecido um pouco pesada a mensagem de hoje, mas confie em Cristo. Ele deixa uma esperança para nós. Ele nos dá uma esperança. Nós não estamos sozinhos.
E o povo de Deus que professa o nome de Cristo hoje são quem? São quem? Gostaria que todos falassem. São quem? Somos nós. Somos nós. Se nós cremos nisso, deve ser tão claro quanto essa água que nós vemos. Deve ser claro. Se eu faço parte do povo de Deus que professa o nome de Cristo, que leva Ele consigo, então a minha vida tem que ser diferente daqueles do mundo. E não quero retornar aquilo que eu já falei, mas vamos fazer uma meditação hoje. Tudo aquilo que eu aprendi, eu estou pondo em prática? Aquilo que eu posso fazer? Não estou dizendo fazer o impossível, porque o impossível é da parte de Deus. Nós fazemos o possível. Tudo aquilo que está ao nosso alcance, que Deus falou, faça isso, nós fazemos. E então, nós vamos ter paz com Deus. E muitos podem até pensar, mas isso que você está falando não vai acontecer nada, eu não acredito nisso. Pode acreditar na palavra de Deus. A última passagem para nós finalizarmos é Filipenses capítulo 2. Nós vamos ver de onde que vem essa paz. Se hoje tudo que eu falei veio de Cristo, essa passagem confirma. Essa passagem confirmará, né? Efésios 2. Oi? Efésios 2. Eu falei outro? Oh, perdão, irmãos, perdão. Efésios. É que os dois estão bem pertinho, eu acabei confundindo. Efésios 2. Efésios 2, versículo 13 em diante. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio deles. Versículo 17. E vindo anunciou as boas novas da paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então vejam, irmãos, tudo isso que eu falei, os próprios profetas fizeram, foi até falado, não? Mesmo que os profetas fizeram, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Se nós cremos que para eles deu certo, para nós vai dar errado por quê? Não é verdade? E isso é para lançar fora o medo. A Bíblia também diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Se eu conheço esse amor que nós vimos hoje, se eu conheço esse amor, se eu tomo parte dele, se eu vejo, não, isso é para mim mesmo. Se eu buscá-lo, eu vou recebê-lo de verdade. Então quer dizer que vai dar certo. Só questão de tempo. Só questão de tempo. Ou melhor, né? É só questão de orar. Só questão de orar. Porque o restante, depois que eu oro, Deus confirma no meu coração. E finalizo com esta mesma passagem. No versículo 13, né? Que demos ali. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Cristo te trouxe até aqui. Cristo te levou a assistir esse vídeo. E Ele falou que Ele é a sua paz. Ele é a sua paz. Então, quantos de nós gostariam de pedir para ser obediente a Cristo, para que Ele dê o seu poder para sermos obedientes? Amém? Que assim seja. E que isso sirva, irmãos, para que possamos ver os frutos acontecendo em nossas vidas e as coisas sendo confirmadas e que tenhamos a paz de Cristo. Esse é o único povo que terá a paz genuína de Cristo.
E antes de finalizar, né, essa pregação, uma parte dela foi feita com base nesse livro aqui também, Caminho para a Perfeição Moral. Está disponível. Não vou falar hoje sobre preço, mas caso você tenha interesse de adquiri-lo, né, mande mensagem depois do sábado, claro. E agora sim, né, já vim esquecendo. Convido os irmãos, aqueles que podem, né, nos colocar de joelhos para falar com Deus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por essa mensagem. Espero eu ter falado tudo quanto o Senhor tem me impressionado. Busquei eu me esconder na rocha que é Cristo. E que todos os dias seja Ele a falar em nossos corações. Que o Senhor traga a paz à sua igreja. Que se Jesus habita no meio de nós, que possamos sentir essa paz. Que o pecado não venha mais tirar o nosso descanso, tirar a nossa paciência, tirar a nossa comunhão com o Senhor. Se o Senhor nos trouxe hoje aqui para ouvirmos essa mensagem, quer dizer que temos pendências com o Senhor, que devemos ainda hoje buscá-lo e ver se ainda há alguma coisa que nos impede de ser 100% obedientes ao Senhor, de sermos perfeitos. Sabemos que isso é possível, pois a sua palavra diz que é possível. E também cremos que é possível, porque o nosso Jesus falou que é possível. Que isso seja confirmado em nossos corações e que ser obediente seja tão natural para nós quanto o movimento de respirar que fazemos involuntariamente. Confiamos em Ti. E sabemos que o Senhor nos ama. Por isso, nos admoesta hoje. Que o Senhor nos dê um ótimo sábado em Sua presença. E que possamos aproveitar cada momento para adquirirmos conhecimento da Sua verdade. E também comunhão contigo. Confiamos em Ti. E é o que lhe pedimos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. E antes de nós finalizarmos, convido os irmãos para cantarmos o hino. Hino número 11. A Ti seja consagrada a minha vida. Seja consagrada minha vida ao meu Senhor, que os momentos de meus dias sejam só teu louvor, sempre em minhas mãos, Senhor.
Mestre, nós escolhemos ao serviço do Senhor. Minha voz agora toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata eu toma para quero te esconder. Minha inteligência usa para sempre o bem fazer. A vontade minha toma, sujeitando a ti, Senhor. O meu coração fazendo o teu trono salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu ser inteiro eu te possa consagrar. Amém. Amém. Sejamos consagrados, então. E antes de nós finalizarmos, eu gostaria de fazer um convite a você que nos assiste, que ainda não visitou algum das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil, mas tem interesse. Sugiro que você ore a Deus para que Ele abra as portas, para que surja a oportunidade. Hoje, a igreja onde congregamos se encontra na Avenida Jacobus Baldi, número 185, no Jardim Iracema, em São Paulo. Você será muito bem-vindo. E caso você queira contatos para adquirir um livro, também o seu material evangelístico, pedir orações, ou até mesmo a visita de um missionário ou obreiro, nós temos um número de contato que você pode tomar nota. O DDD é número 11 99160 6226. Agora sim, para finalizarmos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a congregação, e todo aquele que deseja receber, que feche os seus olhos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Estamos todos despedidos em nome de Jesus e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá.